Começa agora o RBC Notícias e nesta edição você confere. São Paulo vence Corinthians e Rogério Ceni marca o gol de número 100. Morre o ex-senador Afonso Camargo. Gravidez e adolescência crescem entre crianças entre 10 e 14 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no RBC Notícias. Muito bem, começa aqui mais uma edição do RBC Notícias e no país já sendo discutidas mudanças na área da Constituição. Vamos à reportagem. O presidente do Senado, José Sarney, quer mudar a tramitação das medidas provisórias. Por lei, o Congresso tem 120 dias para analisar a matéria. A proposta de emenda à Constituição estabelece que o prazo tem que ser dividido igualmente entre a Câmara e o Senado. O que ocorre é que elas estão vindo para o Senado no último dia, com prazo esgotado, o que merece dos senhores senadores uma crítica e impossibilidade, pela impossibilidade de examinar de que se trata a matéria. O senador Rodrigo Hollenberg sugeriu duas propostas de emendas à Constituição. Uma torna o acesso à internet um direito social, como a saúde, a educação e o lazer. A outra pretende facilitar a apresentação de projetos de iniciativa popular, como o que instituiu a Lei da Ficha Limpa. A PEC estabelece que, além dos projetos de lei, as emendas constitucionais também possam partir dos cidadãos. A proposta ainda diminui o número de assinaturas exigidas para que os projetos sejam aceitos. São necessários o mesmo número de assinaturas para a criação de um partido político. Com isso, na prática, nós estaremos reduzindo de 1.350.000 assinaturas aproximadamente para algo em torno de 490.000 assinaturas. Outras duas PECs restabelecem o adicional por tempo de serviço nas carreiras da magistratura e do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública. Mais duas modificam a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Outra PEC muda a data da posse dos governadores para 5 de janeiro e a do presidente da República para o dia 10. Também tramitam a proposta que limita os temas sobre os quais o Executivo pode editar medidas provisórias, a que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil e a que fixa um prazo máximo de 20 dias para que o presidente da República indique os ocupantes de postos vagos no Judiciário. Que um presidente não fique 6 meses, 1 ano, sem completar o Supremo, por exemplo, e aí nós deixamos de votar projetos importantíssimos para o país. Para mudar a Constituição, uma proposta de emenda deve ser votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado e receber a aprovação de 3/5 dos parlamentares. O quórum é rigoroso, mas não tem impedido as mudanças. Em 22 anos da atual Constituição, já foram aprovadas 73 emendas. Para o consultor legislativo do Senado, Fernando Trindade, o número grande de PECs apresentadas é resultado de uma Constituição muito detalhada. Desdobra muitas dessas normas, dessas garantias dos direitos, da organização de poderes, que não necessariamente precisariam estar na Constituição, mas pela nossa tradição, elas estão lá. Na Carta Magna, muitas coisas foram apensadas, muitas coisas ficaram no gerúndio, muitas coisas ficaram dentro de uma posição que não estava tão clara dentro da Constituição. E a nossa Carta Magna tem que ser objetiva, tem que ser clara. E o final de semana foi marcado por altas temperaturas em todo o estado de São Paulo. Confira agora a previsão do tempo para toda a região do Vale do Paraíba. Calor e pancadas de chuva na região durante a noite desta segunda-feira. Na terça-feira haverá aumento de nebulosidade e as pancadas de chuva poderão ocorrer desde o período da manhã. As temperaturas estarão intensas em algumas cidades e as máximas vão estar em declínio. No litoral norte, máxima de 28 graus. Na Serra do Mar, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28. Já em São José dos Campos, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Pindamonhangaba e em Taubaté, a máxima chega aos 30 graus.
Em Guaratinguetá e Aparecida, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 31 na noite desta terça-feira. E neste final de semana, morreu o ex-senador Afonso Camargo. Confira a reportagem. Afonso Alves de Camargo Neto nasceu em Curitiba em 1929, numa família de políticos e pecuaristas. Ligado à Arena, foi indicado senador biônico. Acompanhou Tancredo Neves rumo ao PP e depois ao PMDB. Engenheiro civil, foi ministro dos Transportes e em 1985 criou o Vale Transporte. Um ano depois foi eleito senador. Voltou a ser ministro no governo Collor e cumpriu 4 mandatos de deputado federal pelo Paraná até 2010. E segundo recente pesquisa realizada, diminuiu a gravidez na adolescência no país. Mas o que chama atenção é que aumentaram os casos na faixa etária de 10 a 14 anos. Samara tem 17 anos e vai ter o primeiro filho. No início do casamento, ela contou com a sorte para evitar uma gravidez indesejada. Eu sabia, assim, da camisinha, né? Os outros me alertavam também. A mãe dele mandava comprar remédio, mas sim, eu não comprava, não. A gravidez na adolescência é um fenômeno que pouco se alterou na última década, segundo o Unicef. Nos anos mais recentes, os casos na faixa etária de 10 a 14 anos aumentaram, mas no quadro geral, considerando as jovens entre 10 e 19 anos, houve redução de 20% no número de partos entre 2003 e 2009. Para os senadores, ainda é pouco. Essa situação precisa ser contida, é preciso ter política pública para isso, é preciso ter uma rede de proteção funcionando, né, para que exista o processo de prevenção. O Congresso tem um papel importante no sentido de estimular as escolas, principalmente, que façam esse diálogo, essa conversa tanto com a menina quanto com os meninos, para que façam, para que tenham cuidado nas relações, né, sexuais, para que não haja gravidez precoce. Realmente precisa haver uma mobilização da sociedade, porque também só o governo sozinho não vai dar conta dessa questão. Tem que envolver a sociedade, aí incluída a família, a escola e outras instituições, porque se não houver a orientação prévia, nós vamos ter sempre que correr atrás depois da coisa acontecer. Então acho que o papel é esse, é orientação. Orientação que a futura mamãe sabe bem que terá que dar ao pequeno para que ele tenha um bom futuro. Eu desejo que ele brinque, assim, eu não quero que ele seja o mesmo futuro que esse menino vai crescendo na malandragem, não. Meu marido fala muito, quando ele fica assim maior, então esses meninos, não vai deixar ele ficar brincando com esse tipo de criança, né? E nem vai deixar ele ir pra rua assim. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você confere. Palmeiras vence e assume a liderança do Campeonato Paulista. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos.